E bem-vindos a mais uma aula, e hoje a gente vai tratar do assunto de continuidade de funções. O que seria essa continuidade de funções, né? Eu digo que uma função f de x é contínua quando, para traçar o gráfico dela no plano cartesiano, eu não preciso tirar o lápis do papel. O que significa esse tirar o lápis do papel, né? Fiz um exemplo aqui de duas funções, o gráfico de duas funções, uma contínua e uma descontínua, e para exemplificar isso, né? Reparem que aqui na função contínua, que é x², para seguir aqui, desenhar essa parábola, na hora nenhuma eu preciso tirar a minha caneta aqui do lugar. Eu não preciso levá-la para cá e depois voltar, por exemplo. Eu posso, sem tirar ela aqui do quadro, ir traçando ela. Já nessa outra função, isso não pode acontecer, porque quando eu for traçar ela, eu vou traçando e chega em um ponto que eu tenho que sair, tirar o lápis do papel, fazer esse ponto, tiro de novo e aqui volto a traçar minha função. Se esse ponto aqui não tivesse em aberto, se ela tivesse definido aqui em x igual a 1, como continuando na reta, né, daí a noção de continuidade, eu diria que ela é contínua, porque aí eu não precisaria tirá-la do papel. Mas no caso, eu preciso tirar o lápis do papel para continuar a traçar o gráfico da minha função. Então, eu digo que uma função f de x é contínua quando, para traçar o gráfico dela, eu não preciso tirar o lápis do papel. Mas esse tirar o lápis do papel soa informal dizendo dessa maneira, né? Matematicamente, a gente precisa de algo mais formalizado para poder trabalhar, fazer contas e tudo mais. Então, usando o conceito de limite, que é o que a gente está vendo, vamos tentar dizer o que é esse não tirar o lápis do papel em forma matemática. Bom, repare aqui no caso dessa função aqui. Qual que a gente pode dizer sobre o limite dessa função quando x se aproxima desse ponto aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita? Eu posso dizer que o limite dela é exatamente esse ponto aqui. Em outras palavras, o valor da minha função, cada vez que eu aproximo x aqui desse ponto, se aproxima desse valor. Então, para ser contínua essa função, ela ter uma continuidade aqui, eu não ter que tirar o lápis, eu digo que o valor da minha função tem que ser igual ao valor do limite dela nesse ponto. Em outras palavras, o valor da minha função tem que ser igual ao valor para o qual a minha função já está se aproximando. Ela não pode ter um comportamento anômalo. Então, vamos aqui, definido de maneira matemática, eu digo que uma função f de x é contínua num ponto P do dx se e somente se eu consigo escrever a seguinte relação. Limite de f de x, quando x tende a P, vai ser igual ao próprio f de P. Então aqui eu tenho, dessa maneira eu posso escrever aí essa ideia de não tirar o lápis do papel. A minha função é contínua aqui, seria contínua nesse ponto P, se o meu f de P, o valor da minha função aqui, fosse igual ao limite da minha função quando x se aproxima de P, sendo P esse ponto aqui. Ou seja, fosse igual ao valor para o qual a minha função se aproxima, o valor que a minha função tende naturalmente a ir. Então, a definição matemática de limite a definição matemática de continuidade é que f de x é contínuo num ponto P do eixo x, se somente se, eu posso escrever que o limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P. Então, aí, analisando finalmente aí essas duas funções aí que foram os casos que a gente pegou para analisar, né? Eu posso intuir então que já que por que essa função aqui é contínua, a função x²? Bom, eu sei que o limite de x² quando x tende a um ponto P é igual a P², para qualquer ponto P que eu pegar aqui no domínio de x. Então, como aqui o limite da minha f de x, que é x², é igual a p², quanto que é f de p nesse caso? É p ao quadrado mesmo.
Então, aqui, limite de f de x, quando x tende a p, nesse caso, é igual a f de p. Portanto, essa função, posso dizer que ela é uma função contínua. Já nesse caso aqui, o limite da minha função g de x, quando x tende a 1, a gente sabe aí até pela primeira aula de definição de limite, que a gente trabalhou essa mesma função, que esse limite tende a 2. Aqui ela tende ao dobro desse valor. Então, e qual que é o meu f de 1 aqui? O f do valor que eu estou querendo aproximar. Perdão, g, né? No caso a função é g. G de 1, no caso, é o próprio 1 que eu defini aqui, né? Essa função aqui é essa para x diferente de 1 e para x igual a 1, ela é igual a x igual a 1 mesmo. Então, como a minha função, o limite de g de x quando x tende a 1 é diferente de g de 1, 1 é diferente de 2, eu posso afirmar que essa função apresenta uma descontinuidade no ponto 1. Então, o que eu posso afirmar? Posso afirmar que essa função não é contínua e que essa aqui é contínua, porque ela segue essa verdade matemática aqui, enquanto essa não.